Bom, então vamos lá. O pessoal tá gravando, tá? Então beleza. Então, aqui, eu vou gravar aqui uma série de um tutorial, no caso uma masterclass. Vai ser um pouco longa, né? Porque é uma masterclass. Onde eu vou fazer aqui um CRUD com Node.js, tá? O banco de dados aqui, eu criei um banco de dados aqui rápido, né? Esse aqui, Node CRUD. Só uma tabela só com nome e e-mail aqui, só pra gente usar. Tranquilo? Para começar a brincar com o Node, né, tem que instalar o próprio Node. Você pode buscar o tutorial de como instalar no seu sistema operacional. Eu vou instalar aqui no Windows, tá? 64 bits, que é a minha versão do Windows, beleza? Aí vocês baixam essa versão aqui, que é a versão estável, tá? Do Node, e aí vocês vão conseguir trabalhar numa boa. Outra coisa que vocês vão precisar é do Insomnia. Por que o Insomnia? O Insomnia, ele funciona como um REST Client. Por quê? A gente consegue fazer teste usando o protocolo GET via o navegador. Mas a gente não consegue fazer testes usando os outros protocolos, como push, put, delete, via navegador. Via navegador a gente precisaria estar usando um código HTML, só que a gente não precisa, né? Esse é trabalho desnecessário. Então, em Insomnia, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona depois. E eu tenho ele aqui aberto, né? Umas rotas, né, que eu faço para testar uma API que eu tenho, né, que eu estou construindo um blog para mim. E a gente vai usar ele para a gente fazer esses testes, né? Testar a API que a gente vai construir em Node, né? Eu vou fazer um API, né, com CRUD em Node, mas o ideal é que vocês entendam como é que se dá o funcionamento do Node. Embora o desenvolvimento do estágio não vai ser uma API, tá? A API já está pronta, mas vocês entendem como é que o Node funciona, como é que o Express funciona, tá? Então vamos lá. Perdão. Primeiro passo, eu vou criar aqui uma pasta mkdir, vou botar o nome aqui Node CRUD, certo? Vou entrar dentro dela e vou dar aqui um comando npm init. Bom, o importante, depois que vocês instalarem o Node, vocês testarem se está funcionando, vocês podem dar um npm-v, né? Ele vai aparecer aqui a versão do npm, né? Não era para ter demorado isso tudo não, E aqui um node-v e apareceu a versão do Node. Pronto, então tá tudo certo. Então aqui eu posso dar aqui um npm init -y, né, que é para ele aceitar tudo. Ele vai criar aqui dentro o nosso arquivo package.json, tá? E ele vem aqui já para a gente começar. Eu vou dar aqui um code ponto, né? Ele vai abrir essa pasta aqui para a gente no nosso VS Code. Você pode usar o editor de texto da sua preferência. Eu estou usando aqui o VS Code porque é o que eu mais gosto e, sinceramente, eu acho que hoje não tem mais motivos do porquê não usar o VS Code. Ele, como editor de texto, ele está bem à frente dos demais, tá? Então vamos lá. Para iniciar, eu vou organizar aqui as pastas do nosso projeto. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma pasta src, que é onde vai ficar todo o código-fonte, né, da nossa aplicação. Dentro dessa pasta src, eu vou criar aqui um arquivo server.js, tá? Esse arquivo aqui é o que vai iniciar o nosso servidor, tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Primeiro passo, eu vou instalar o Express. Então vou usar aqui o comando npm install express. Ele vai instalar aqui o Express pra gente. Vai demorar um pouco, né? Alguns segundos. Vamos aguardar a instalação. Pronto, instalou o Express. Aí agora eu vou chamar o Express aqui dentro do meu arquivo. Tudo que eu instalo, perceba que antes só tinha essa pasta src e só tinha um package.json. Depois que eu rodei o npm install express, ele criou o packagelock.json, tá? E criou também essa pasta node modules, tá? Que é onde ficam os módulos que a gente está importando para a nossa aplicação. Aí você pergunta, rapaz, mas por que tanto módulo assim, sendo que você somente instalou o Express? Porque o Express ele precisa de outros módulos para poder funcionar. Então quando eu instalo o Express, ele instala o Express, tá vendo que ele está aqui, e instala também esses outros módulos que é o que ele precisa para ele poder funcionar bem, tá? Esses módulos aqui nada mais são do que código JavaScript, certo? Nada mais é do que isso.
que Express é um micro framework, é um framework na verdade, que ele é ideal para microserviços. E o bom dele é que você consegue fazer a estrutura da sua aplicação, você não precisa ficar dependendo da estrutura que o framework dá. Você mesmo monta a sua estrutura. Para pequenos projetos, né, ele é sensacional, né, que é o nosso caso, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui dentro do nosso server.js, vou começar aqui dando um const express, né? Estou declarando uma variável, uma constante com o nome express. Vou dar aqui um require express, tá? Estou importando o express aqui para nossa aplicação. Aí agora eu vou executar ele. Eu vou criar aqui uma const server que vai receber o express. Vou executar ele, executar o método. E agora eu vou criar uma rota. Vou botar aqui server.get. Já tem aqui. Ele vai ser uma rota. Quando eu tiver uma requisição para a rota raiz da nossa aplicação, ele vai chamar uma função, tá? Essa função ela vai receber um rec e um res como parâmetro por padrão. E por enquanto eu vou aqui simplesmente colocar um res.send daqui hello world. Vou botar aqui, vamos personalizar hello projeto de estágio, tá? Ok? Aí agora eu vou vir aqui e vou colocar um server.listen, botar aqui a porta que a gente vai escutar, que é a porta 3000, e salvar esse arquivo. Se eu vier aqui no Google e eu colocar localhost 3000, bom, ele não vai funcionar exatamente, você deve ter esperado, porque eu não iniciei nosso servidor. Então aqui dentro a gente tem que criar um script para iniciar. O script para iniciar, que foi o que eu não criei, né, ele fica aqui dentro do package.json e tem aqui scripts, tá? Tem esse script de teste padrão, a gente pode deixar ali por enquanto, tá? Eu vou criar aqui um outro script e vou chamar ele, o nome do script você pode chamar do jeito que você quiser. Vou chamar ele de start, tá? E ele vai executar esse comando node src barra server.js, tá? Vamos aqui agora no terminal, eu vou instanciar o servidor, vou dar aqui um npm run start. Então ele vai iniciar aqui o servidor pra gente, tá? Vai aparecer aqui. Já está rodando, deixa eu ver. Está rodando? Sim, já está rodando. Hello projeto estático. Pronto. Então beleza. Bom, então, o que é que a gente vai fazer? O primeiro passo aqui é a gente criar, né, uma rota para a gente estar cadastrando usuários no banco de dados, tá? Nós não vamos utilizar o ORM por enquanto, certo? Nesse projeto aqui eu vou fazer ele com SQL puro, tá? Sem usar ORM. Então eu vou criar aqui uma pasta, tá? Que ela vai se chamar app. Dentro desta pasta eu vou ter uma outra pasta com o nome controllers, tá? E dentro da pasta controllers, eu não gosto quando o Visual o VS Code faz isso daqui, mas deixa eu consertar. Deixa eu deletar logo essa pasta aqui, deletar logo tudo. Eu vou ajeitar essa estrutura de pastas aqui pelo Explorer mesmo, tentando eu explico.